Você está passando por alguma situação difícil? Alguém te falou algo que te magoou? Pode ser até no trabalho, alguma pessoa que parece que está te provocando. Você está se sentindo um pouco impotente diante de algumas situações na sua vida? Eu resolvi gravar esse vídeo porque também estava passando por situações semelhantes e estava lendo esse livro da Esther e Jerry Hicks, Dinheiro Atrai Dinheiro. E tem um ensinamento nesse livro que eu comecei a praticar e eu obtive resultados instantâneos. Na verdade, nem esperei, foi só fazer, já comecei a me sentir melhor e, consequentemente, percebi que as coisas começaram a fluir enquanto eu mantinha esse estado. Depois que eu esquecia, parece que as coisas voltavam a ser como antes. Foi a partir daí que eu comecei a perceber que tudo que estava acontecendo em minha volta, de fato, eu estava criando com a minha vibração, com aquilo que eu estava sentindo. Então, o que eu aprendi com esse livro da Esther Jerry Hicks? Eu aprendi que quando eu estou diante de alguma situação que eu não quero, um estado emocional negativo, instantaneamente devo me lembrar do que eu quero. Fazer essa pergunta para si mesmo, tipo, eu não estou gostando dessa situação que eu estou passando. O que eu quero? Por exemplo, vamos supor que você está num ambiente onde pessoas estão com conversas superficiais, que hoje em dia é tão comum, né? As pessoas não têm muito conversas profundas, são mais conversas superficiais, falar mal do outro, fazer fofoca, fazer picuinha, ou conversas aleatórias que não agregam muito na nossa alma, né? É mais assim para jogar uma conversa fora. Então eu aprendi o seguinte: conforme eu fui aprendendo, buscando mais a mudar meus padrões de pensamento, a mudar como eu me comunico, mudar o ambiente que eu estou, as pessoas que eu quero próximo de mim. A partir do momento que eu comecei a fazer essa mudança no estado de ser que eu estava, eu passei a encontrar alguns desafios à minha frente onde eu não estava conseguindo lidar. Um desses desafios é estar em ambiente onde haviam pessoas que estavam tendo essas conversas superficiais. Então eu me perguntava assim: Leonice, você está fazendo o que aqui? Sabe, isso não é um lugar para você. E eu não quero chegar nesse estado ao ponto de ter que abandonar pessoas. Não, não é isso. Então, lendo o livro da Esther Hicks, eu aprendi que aquele estado que eu mantinha de eu não quero estar perto de pessoas que fazem fofoca, eu não quero estar perto de pessoas vítimas, eu não quero estar perto de gente. Quando eu comecei a fazer isso, mal eu entendia que eu estava atraindo mais essas pessoas, porque minha atenção era em evitar pessoas assim. Então, mudei o meu diálogo interno e comecei da seguinte forma: quando vinha alguém se vitimização, eu falava no meu íntimo: ai, eu gosto tanto de pessoas corajosas, pessoas valentes, pessoas. Mas eu não ignorava a pessoa que estava se vitimizando. Eu acolhia as emoções dela, tentava ajudar da melhor forma que eu podia, mas não evitava ela mais. Simplesmente eu focava naquilo que eu queria. Então, se me causava um certo desconforto, eu falava dentro de mim: ai, é tão bom estar perto de pessoas felizes, pessoas que se amam, é tão bom ver as pessoas se curando, eu gosto tanto de ver isso. E eu percebia que instantaneamente algumas pessoas mudavam até o assunto quando eu focava nisso dentro de mim. Então eu entendi de fato que os meus pensamentos influenciavam a reação do outro. Então já aconteceu de eu estar conversando com alguém, a pessoa ficar agressiva
e na hora eu lembrar, sabe, quando começa a vir aquela raiva, aquela coisa, aquele sentimento negativo. Então, aconteceu da pessoa às vezes estar nesse estado de fúria e eu simplesmente parar, opa, isso é o que eu não quero, o que eu quero? Eu gosto de pessoas que são boas, pessoas que sabem conversar, pessoas calmas, serenas. Eu gosto de estar perto de pessoas assim, porque eu me sinto bem, eu me sinto leve. Por mais que eu passei por uma situação instantaneamente negativa, eu mudei na hora e a pessoa simplesmente virou e se retirou. "Ah, eu vou ter que ir ali e já volto". E saiu de perto de mim. E eu não desejei que ela saísse, eu só comecei a focar, através daquilo que eu não queria, o que eu queria de verdade. Então, assim, o que eu quero trazer é o seguinte: quando estamos sentindo alguma emoção negativa, isso é um sinal poderoso, é um sinal que está nos trazendo o que não queremos. Então, instantaneamente, tente lembrar o que você quer e por que quer. E muda dentro de você, não precisa falar em voz alta para a pessoa escutar, mas observa a pessoa tendo comportamento negativo, falando as palavras negativas, perceba as pessoas do jeito que elas estão e imagine o oposto daquilo que é o que você quer viver. Porque se está te causando desconforto, então você vai focar imediatamente no oposto daquilo e vai começar a falar para si mesmo. Você vai ver que o teu corpo, ele vai reagir de uma forma que você nunca imaginou, uma forma serena, calma, até empatia pelo outro a gente começa a ter. Então esse é um estado de transmutação de pensamento, por pensamentos de baixa vibração para um mais elevado. E consequentemente, conforme vamos treinando isso, a nossa vida vai começando a fluir de forma mais leve, os caminhos vão se abrindo e as coisas começam a melhorar. Então, eu comecei a ler esse livro já tem mais ou menos umas 2 semanas. Estou fazendo as técnicas que é dita aqui e está funcionando para mim. Então, espero que vocês tenham compreendido e façam. Se estiver num ambiente negativo, pense qual que é o ambiente então que eu gostaria. "Ai, seria tão bom se eu tivesse trabalhado num ambiente assim", e foca nisso. Insista nesse pensamento que você vai ver que as oportunidades vai surgir, as portas vão se abrir e você vai ver o poder de criação, de cocriação que você tem, todos nós temos, porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Então nós temos todo o poder dentro de nós. Espero que tenha te ajudado de alguma forma.